Mariana. Já viu você lá, Mariana? Eu que vou te dar view na Fabrício. Eu quero meus direitos de Eu vou imagem. denunciar por direitos de imagem. Isso. Depois a gente acerta aí o cachê, viu? Vamos lá então, vamos falar aqui, vamos mudar de assunto. Pô, isso leva os assuntos um lado esquisito, né? Vamos falar aqui, ó. De... Gráfico V por T. Tudo bem? Gráfico V por T. Senhores, vamos retomar primeiro aqui, de maneira bem superficial, o gráfico S por T. O que você precisa saber? Viu lá, a questão é gráfico S por T. O que é a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça? O que é, gente? Fala aí. Movimento uniforme? Curvatura, velocidade. Não, como é que chama? Inclinação. Isso, inclinação é a velocidade. Isso, pode esquecer não, gente. Gente, isso é importante demais, gente. Apareceu o gráfico posição por tempo, primeira coisa que tem que pensar, inclinação é a velocidade. Então, para você analisar a inclinação, cara, você tem que analisar a velocidade. Ó, desculpa. Para você analisar a velocidade, você tem que analisar a inclinação. Ok? Então, ó, gráfico S por T. Inclinação é igual velocidade. Isso aqui foi o assunto da aula passada. Beleza? Agora, meus amores, eu vou te ensinar outro gráfico. E você não pode confundir esses gráficos. Esse novo gráfico aqui, V por T, ele tem outras características. Você tem que analisar outras coisas. Tá bom? Então é muito comum, gente, vocês confundirem o que você aprendeu do gráfico S por T e tentar aplicar no gráfico V por T. E aí o aluno arruma uma confusão e já não entende mais nada, e até ele organizar leva um tempo. Tá? Então cuidado, você tem que separar as coisas. Ó. Aprendemos S por T aula passada, agora nós vamos falar do V por T, que é outra coisa. Então é o seguinte, eu vou pegar a mesma situação da aula passada. Deixa eu apagar aqui. Mesma situação da aula passada. Qual que era a situação, professor? Eu não lembro mais. Ela era assim aqui, ó. Oi? Você tá falando do ônibus? Não, o ônibus era o exemplo. Ah. Tá? A situação que me refiro é a que utilizamos para desenhar o gráfico S por T. A gente tinha um eixo, lembra? Posição, S em metros, e a gente tinha outro eixo aqui que era o tempo. Esse outro eixo aqui fornecia o tempo T em segundos. E aí aqui era 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Aí tinha uma pessoa aqui caminhando. E aí você foi tirando fotografias de 1 em 1 segundo e representamos aqui a fotografia da pessoa caminhando. Ó. Beleza? Seguinte. Nós pegamos essa situação na aula passada e representamos ela num plano cartesiano que fornecia a posição em função do tempo. Hoje nós vamos pegar a mesma situação, mas representar em um gráfico que a ordenada ela vai informar para a gente a velocidade em metros por segundo e a abscissa vai fornecer para a gente o tempo T em segundos. Tá? Por isso que ele é chamado gráfico V por T. Beleza? Então, olha só, vou te fazer umas perguntas aqui, você vai observar a situação e responder para que a gente possa desenhar esse gráfico aqui. Olha só. Em 1 segundo, galera, olha lá para o desenho lá. Qual a velocidade da pessoa, hein? 2 metros por segundo. Muito bem, 2. Então, esse ponto aqui, ó. Ele pertence ao gráfico, certo?
E quando é 2 segundos, meus amores, 2 segundos, qual a velocidade da pessoa? Olha lá pro desenho e responde. 4 metros A por segundo. velocidade é 2. Tá vendo? Tá vendo? Não pode confundir as coisas. Aí o aluno olha lá, o professor aqui, ó, 2, professor lá, ó, quanto que é, professor? 4, 4. Não, gente, não. Pera aí. Isso aqui é a posição. Entendeu aí, Brunão? E aqui, nós estamos representando a velocidade da pessoa. Isso é comum, essa confusão, Bruno. Por isso que a forma que eu falei, eu estava induzindo vocês a caírem nesse erro, tá bom? Pra você não cair mais. Beleza, Então Bruno? você fez sacanagem comigo. Não, Bruno, você não está entendendo, Bruno. É uma forma de te ajudar, porque eu Foi um faço você... sacrifício em prol do bem maior, Bruno. Isso, Isso, tá, que é meu objetivo, Bruno, é fazer vocês caírem em todas as pegadinhas de física na aula comigo, para não cair na prova e no Enem, entendeu? Sensacional, né? Que é esse, tá vendo? Você é muito inteligente. Sua inteligência, professor, eu não consigo entender porque sua capacidade mental é muito evoluída. Não precisa de tanto também não, né, Bruno? Um pouquinho só a menos, só um pouquinho a menos, não muito, viu? Aqui... Ah, meu Deus do céu. Olha só. Então, Bruno, o que a gente tem que fazer aqui, meu querido? Olha aqui. A velocidade em 2 segundos. O que você tem que fazer, ó? 2 segundos. A pessoa, ela caminhou 2 metros em 1 segundo. Então, a velocidade dela é 2 metros por segundo. Ó, 2 metros por segundo. Você vê quase meio-dia, Mariana abrindo a boca, gente, olha. Que situação. Eu tô abrindo a boca desde a hora que eu acordei, Fabrício. A menina ficou até 3 horas da manhã vendo Big Brother. Olha a situação, gente. Tia! Aí assiste a aula quase engolindo o computador. É lógico, não dorme cedo. Vou falar nada não, tá? Não vou falar nada. Então, 3 segundos, vai quando sua mãe aparecer do seu lado aí, de vez em quando ela vai aí, que eu sei, viu? Vou falar com ela, ô mamãe da Mariana, ó, a Mariana tá dormindo tarde, vendo Big Brother. Vou xingar. Ontem foi aniversário dela, aí minha avó veio aqui pra casa, e a gente ficou lá até tarde, entendeu? Meu Deus do céu, tinha que ter falado. Ontem nós tivemos aula, tinha que ter cantado parabéns pra ela. Não, ontem não teve aula, né? Ah, meu Deus do céu. Depois nós vamos cantar parabéns pra ela quando ela aparecer aí. Aqui, gente. 3 segundos, ó. 3 segundos. Qual a velocidade da pessoa, gente? 2 metros por segundo também. Né? 4 segundos. Qual a velocidade da pessoa, gente? 2 também. Que lindo, professor. É tudo 2? Sim. Por isso que a gente está estudando o movimento uniforme, que significa velocidade constante. Ok? Velocidade não vai mudar. Então, olha que legal o perfil desse gráfico, né? Ele é uma reta. É na horizontal. Essa reta, cada bolinha que constitui a reta, te dá uma velocidade em um instante de tempo. Certo? Agora é o seguinte, agora eu vou te mostrar o pulo do gato. Presta atenção, o professor vai pular. Presta atenção, olha só. Galera, vocês estão vendo essa figura aqui, ó? Vocês estão vendo essa figura aqui, gente? Isso é um retângulo, não é? É. Como calcula a área de retângulo? Base vezes a altura. Base vezes altura. Então, quanto que dá a área desse retângulo aqui, hein? Quanto que dá? 8. Concorda comigo? 4 vezes 2, 8. Agora olha para o desenho. Quanto que a pessoa andou em 4 segundos? Ela andou? 8 metros. 8. Ó, professor. E a área deu 8 e ela andou 8? Isso sempre vai acontecer, professor? Sim, sempre. O que isso significa, gente? Aqui, ó, olha a nossa conclusão. Meus amores, olha aqui, ó. Área, ela representa o que, gente? Qual grandeza física? Posição. Não, a distância. Distância percorrida.
A área do gráfico representa a distância percorrida. Apareceu um problema gráfico, velocidade por tempo. O que é a primeira coisa que tem que pensar? A área. Deus vê tudo, né, Fabrício? E nem sempre. Nem sempre, né, Mariana? Por quê? Não sei se foi a Mariana que falou comigo. Acho que foi. Foi. Por que nem sempre? Se o gráfico estiver na horizontal, sim, Deus vê tudo. Por isso que eu te falei aqui, ó, Deus vê tudo só pode ser usado quando a velocidade for constante. Constante. E se não tiver na horizontal, professor, aí não é Deus vê tudo. Você esquece Deus vê Mas, tudo. porém, a área continua sendo a distância. Ok? Então tá. Vamos fazer um exemplo, então? Vamos ver aqui se você entendeu isso daqui, ó. Exemplos. Vamos lá. O exemplo é o seguinte, ó. Uma partícula está confinada a uma reta. Certo? Uma partícula está confinada a uma reta. E o movimento dela é descrito pelo gráfico que estou desenhando. Olha só. Olha o gráfico aí, ó. Esse gráfico, ele é do tipo velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos, tá? E ele é assim, olha que gracinha que ele é, gente. Ok? Aqui, ó, vale 5. Aqui é 0. Como que o tempo pode ser negativo? O tempo não é negativo. Quem perguntou? Mariana. Mariana, o tempo não é negativo. Que é negativo a velocidade, né? Não, Exatamente, Bruno. Perfeito. Mariana, onde seria tempo negativo? Aqui atrás. Os olhos lá. Tá certo. Tá? Aqui é menos 5, aqui embaixo, tá vendo? Ó? Esse pontinho aqui é menos 5. Esse aqui é 2. A velocidade pode ser negativa? Ah, você lembra na aula passada, Mariana? Lembra da aula Você tá passada? voltando? Isso. Tá, ok. Mas, Fabrício, quando tá voltando, não seria distância negativa? Não. Milena, acho que é Milena, não é? É. Aqui, Essa é a velocidade dele, uai. presta atenção. Distância percorrida não existe negativa. Não, distância Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Tá? Eu Oi, voei, Mariana. eu voei. O que você ia falar, Mariana? É que faz sentido, mas é meio estranho. O que é estranho? A velocidade ser negativa. Não. O sinal na velocidade, ele só serve para representar o sentido. Ah, o que tá. nós falamos na Então, aula a pessoa passada. não tá com velocidade negativa, ela tá apenas voltando. E não tem como ficar mais parado que parado. Não, então, exatamente. Entendeu? Exatamente. O sinal a gente vai usar aqui sempre. Isso aqui é uma convenção, tá? Sempre. Sinal negativo para velocidade significa o quê? Voltando. Beleza? Então aqui, ó, o gráfico é esse, meus amores. A pergunta é: qual o deslocamento? Vou colocar as alternativas aqui para vocês. Letra A, 0. Letra B, 5. C, 10. 15 e 20 metros. Pode fazer. Então, repetindo, ó, problema. Uma partícula está confinada a uma reta. O movimento dela é descrito pelo gráfico. Qual o deslocamento dela? Pode fazer. Você manda no chat aqui para mim ou fala comigo a alternativa que você encontrou. Letra A, professor. Aí, ó, o Brunão já respondeu, ele acha que é A. Eu acho que é a letra E, 20. Apareceu aqui, letra E, 20.
Deslocamento eu acho que é 0 também. Apareceu mais zeros aí. Todo mundo já fez? Acho que é 0. Eu Beleza. também acho. Maria Paula disse C10. Ok. Todo mundo em paz? Podemos corrigir? Daniel disse A. Beleza, vamos lá então, galera. Presta muita atenção, tá? Isso aqui é uma questão clássica. Seguinte. Apareceu mais aqui. Alice, meu raciocínio pode estar muito errado, mas eu acho que é 15. Certo. Olha só, galera. Presta atenção. Primeiro eu te mostrei aqui que no gráfico V por T, a área dele representa a nossa distância percorrida. Certo, senhores? Mas aí, aqui pode aparecer uma certa dúvida. Professor, qual área eu tenho que descobrir? Eu sei que a área é a distância, mas qual área, professor? Será que é a área desse triângulo aqui, ó? Será, professor, que é a área do triângulo de cima? Será que é a área desses dois triângulos aqui? Será que é a área de tudo, professor? Qual área, professor? Pois é. E presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui nós vamos fazer demais, viu? Cada gráfico, a área dele representa uma coisa. Para esse aqui, a área é a distância percorrida. Mas sempre, todos os gráficos que você tiver que fazer a área, você vai encontrar a área entre a curva e a abscissa. Sempre. Professor, pera aí. Primeiro, isso aí não é uma curva, é uma reta. É, mas em gráfico, mesmo sendo uma reta, a gente chama de curva, tá? E segundo, professor, eu não sei o que é abscissa. É esse eixo da horizontal aqui, ó. Ou seja, é a área compreendida entre a curva e a abscissa. Então, ó, de 0 até 2, qual é a área compreendida entre a curva e a abscissa? Essa daqui. Concorda? Depois, qual a área compreendida entre a curva e a abscissa, de 2 até 4? Essa área aqui. Certo, senhores? Você sabe que essas áreas representam a distância percorrida. Mas eu não estou perguntando a distância percorrida. Eu estou perguntando o quê? Deslocamento. Deslocamento. Cuidado. Muito bem. Vamos entender o que está acontecendo aqui, gente. Esse gráfico, ele representa o quê? Vamos entender, olha só. Aqui está a reta que a partícula está presa. Tudo bem que eu disse a partícula está confinada à reta. Inicialmente, vamos pensar que ela está aqui, ó. Não tem como a gente descobrir pelo gráfico onde ela está no início. Não tem jeito. A gente não tem essa informação. Então ela pode estar em qualquer lugar. Mas isso não interfere na resposta. No início, e eu chamo de início de 0 até 2, tá? A velocidade dela é positiva. Concorda comigo? Ó? Aqui, né? 5, 4, 3, 2, não é? Velocidade positiva. O que que isso significa? Que está afastando. Está indo. Beleza? Vamos colocar que afastando é para a direita. Está indo para a direita, tudo bem? Eu só posso falar que é para a esquerda? Pode. Para cima, professor? Pode. Não interessa. Tá? Então aqui, ó.
Vamos colocar que ela está indo para a direita, ó. Tchu, 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 tchu. Professor, quanto que ela vai para a direita? A área do gráfico, certo? Que é a distância percorrida. Que é essa área do primeiro triângulo aqui, ó. Como é que faz a área de triângulo, gente? Base vezes a altura dividido por 2, não é? A base é quanto? 2. A altura é 5. Dividido por 2. Isso aí dá quanto? 5. Certo? Então, a partícula, ela foi 5 metros para a direita. E aí, quando ela chega aqui, o que acontece com ela, hein? Ah, vamos ver no gráfico, olha aqui. Quando ela chega aqui no 2, a velocidade dela é 0. Então, ela para. Só que ela não fica parada. Logo depois, a velocidade dela passa a ser negativa. O que significa velocidade negativa? Está voltando. Então, quando ela chega aqui, ela resolve voltar. Mas quanto que ela volta, professor? A área do gráfico, distância percorrida, que é base 2, né? Vezes altura, 5, dividido por 2. Só porque você não pôs menos 5, porque não existe área negativa. Certo? Não faz sentido ter área negativa. Muito menos distância. Gente, repare que os detalhes sempre encaixam entre a física e a matemática, tá? Não existe distância percorrida e a área é a distância, então não existe área negativa. Tá? Isso aqui dá quanto? 5 também. Então ela volta 5. Ó, professor, que lindo. Então ela voltou para o mesmo lugar, professor? Sim. Quanto que ela andou no total? Qual a distância percorrida no total? 10 metros. 10. 10. Mas o deslocamento foi 0. Qual o deslocamento? 0. Por quê, professor? Lembra um tempasso atrás que eu te ensinei deslocamento, uma linha reta do início até o final? Deslocamento 0. Resposta letra A. Dúvidas, meus amores? Oi. Não precisava disso tudo não, né? Porque olha o meu raciocínio. Ó. Se ela tá ali no 5, não tá? Só que o raciocínio meu não foi o mais certo, mais correto, porque não usou matemática, etc. Mas estava ali. Aí ela foi até o 5, certo? E o final foi no menos 5. Então, se ela andou 5 e voltou 5, o deslocamento foi 0, entendeu? Só tem um detalhe aí, meu querido, que isso pode Não, e confundir. completar o dele. Ela andou até o 2 e depois do 2 até o 4. Então ela andou pelo mesmo tempo e pela mesma velocidade, só que em direções contrárias. Então, assim. Ah, sim. Exatamente. Agora encaixou aí, as duas falas encaixaram perfeitamente. Porque na sua fala, Bruno, havia um pequeno erro. Você disse, não, professor, ela foi até o 5, depois ela foi no menos 5. Não, 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 não. O 5 no gráfico é a velocidade. Não foi até onde ela foi. Tá? Por coincidência, aqui é 5 e a área deu 5. Coincidência. Tá? O 5 e o menos 5 são velocidades e não posições. Tudo bem, ô Bruno? Então, o meu raciocínio, ele não estava totalmente certo, mas então por isso nós vamos usar a área para não dar errado nas próximas questões. Isso mesmo, meu querido. Perfeito. Tá bom? Ô, professor, eu não entendi. Quem é você? Porque ali, Luísa, porque ali, tá. Nossa, meu mostrava aqui. Mas você foi até o 2, certo? Aí depois você foi até o 4. Então, você percorreu só 2 de distância, não 5. Não, 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 não. O 2 e o 4 é tempo, minha querida. É o tempo, entende? Ó? Aqui no gráfico esse 2 mostra o quê? 2 segundos. Que passaram 2 segundos. E não o tanto que ela andou. Certo? Tá, mas ali...
Ai, meu Deus, não entendi ali o negócio da base vezes a altura. Se a base era 5, menos Não. 5, por que Ah, chegou ah. com 5? A base é 2, ó. Ó, no primeiro triângulo, a base é 2. No segundo também. Porque é de 2 até 4. Então a base é 2. A altura é 5. A altura é 5. Ah, entendi. Trunks? O Felipe mandou aqui no chat aqui. Ainda não entendo bem essa relação entre tempo e área. Ô Felipe, tempo e área não tem relação. O que tem relação é área e distância percorrida. Tá? E elas são iguais. A área é igual à distância percorrida. Entendeu, o tempo Felipe? e o movimento também que tem relação, né? O tempo e o movimento. O tempo e o movimento, você tem relação? Isso. Tem. Por exemplo, nesse caso aqui, na medida em que o tempo passa, a coisa vai andando cada vez mais devagar. Aí ela para e volta. Na medida em que o tempo passa. Tem relação. Beleza? Fabrício, e esse gráfico, por apresentar uma desaceleração, né, nesse caso, constante, isso aí é um movimento uniformemente variável? Sim. Tá? Só não vou dar detalhes dele aqui, porque a gente ainda vai aprender melhor esse movimento, tá? Oi, minha querida. Tem como você fazer outro exercício aí, só para eu ver se eu entendi? Claro. Vamos fazer, ué. Vamos fazer mais um aqui, mais um exemplo, né? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um gráfico V por T. E representado nesse gráfico, nós temos o movimento de dois corpos. O azul e o verde. O azul e o verde. Tá aí, ó. Aqui ficou melhor. Esse instante de tempo aqui, ele é T1. Tudo bem? Eu vou fazer algumas perguntas. Quer dizer, eu vou fazer algumas afirmações e vocês respondem se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Primeira afirmação. Os dois corpos, azul e verde, representados pelo gráfico, eles se encontram no tempo T1. Os corpos se encontram no tempo T1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem diz verdadeiro? Eu acho que eu tô errada. A Paula disse verdadeiro. Quem mais? Eu também. Professor, eu acho que o tempo é igual no T1. Mas T1 é tempo 1, Bruno. É o tempo, no tempo T1, né? Não acho que elas se encontraram. Acho que elas marcaram a mesma velocidade. Exatamente. É, velocidade. Então, ó, eles se encontram no tempo T1? Não. Não. O que eles têm em comum no tempo T1? A mesma velocidade. Certo? Próxima afirmação. Oi. Por que é a mesma velocidade? Não tem. Porque esse gráfico, ele é do tipo velocidade em função do tempo. Então, ó, como os gráficos estão juntos nesse ponto, significa o quê?
que eles apresentam a mesma velocidade. Tipo, vamos colocar 5 aqui. Tá? Então, no tempo T1, os dois têm velocidade 5. Isso não quer dizer que eles encontraram. Certo, minha querida? Sim. Próxima afirmação, galera. Deixa eu pensar aqui. O corpo verde, né, o corpo representado pelo gráfico verde, ele está na frente do corpo azul antes do tempo T1. Imagina que é uma corrida dos dois, tá? O corpo verde está na frente do azul antes de T1. O que vocês acham? Não, porque a velocidade não é o ponto onde ele está partindo. Isso. Eu acho que não dá pra saber. Exatamente. A Não dá para saber. Ele é maior, Oi? mas a velocidade dele é maior, só que a gente não tem um ponto, né, de início. Isso, perfeito. Antes de T1, a velocidade do verde é maior. Mas ele pode estar na frente, atrás, onde não sabe. Tudo bem? Próxima afirmação aqui. Se eles partiram, se no tempo zero, eles estavam juntos, tá? Fiz essa condição, no tempo zero eles estão juntos. Eles se encontram depois do tempo T1? Hã? Ó, se eles estavam juntos no tempo zero, tá? Quando começou ali o gráfico, eles estavam juntos. Eles vão se encontrar depois de T1? Verdadeiro ou falso? Hã? Acho que sim. Porque vou chutar, tá? O ângulo ali é igual um do outro. Então, vai fazer a mesma abertura. Então, uma hora depois, eles vão encontrar de novo. Deixa eu E ver justamente se eu por entendi. isso que ele não vai encontrar de novo, porque aí ele vai abrir proporcionalmente cada vez mais. Como o outro, se eles estão juntos no tempo zero e a velocidade do corpo verde é maior, o corpo verde vai simplesmente ir embora. Mas com o passar do tempo, a velocidade do azul vai ser maior que a do verde. Ah, é. E aí? Aí tem que ver se vai compensar. Se a velocidade do azul vai ser suficiente para alcançar o verde. Tem que fazer a conta. E como podemos verificar isso, Milena? Ah, isso eu não sei não, Fabrício. Vamos pensar, olha só. A gente dá a ideia e você resolve, entendeu? Exatamente, é uma ótima parceria. E o azul saiu antes ainda, né? Na prova também, né? Aqui, vamos pensar o seguinte. Vocês concordam comigo que eles vão encontrar quando eles percorrerem a mesma distância? É ou não é? Pera aqui, repete. Quando eles se encontram? Quando eles percorrem a mesma distância. Concorda comigo ou não? Simultaneamente, né? Não, eles partiram juntos. Aí um vai na frente, não interessa. Mas quando eles percorrerem a mesma distância, eles estão juntos? Sim. Certo? Aí tem que calcular as áreas para ver que vai dar igual. Muito bem. Ó, a distância é a área. Então, quando eles se encontram? Quando a área de um gráfico for igual ao do outro. E isso é impossível de acontecer antes de ter um. Concorda comigo? Por quê? Olha a área do azul. Olha a área do verde. Tem como, gente, essas áreas serem iguais? Não. O que isso significa? Eles só podem se encontrar depois de ter um.
Certo? Todo mundo enxerga isso? E eles vão encontrar quando as áreas forem iguais. Por exemplo, vamos supor que o encontro acontece aqui, ó. Nesse tempo aqui. Nesse tempo, é possível a área do azul ser igual do verde? Sim. Sim, se o triangulinho formado em cima for igual, só tem que ter o mesmo. Tem que ser equivalente, né? Perfeito! Você enxergou geometricamente quando eles encontram. Quando essa área aqui, ó, foi igual a essa. Aí, nesse caso, só a gente calcular quando as retas tiverem tamanhos iguais? Quando as áreas, não é as retas. Não, tô falando assim, quando o pedaço de verde que está determinado, que tem começo e tem fim ali à esquerda, se medir ele e projetar para o outro lado e traçar uma reta perpendicular a T, a gente tem a área, o lugar exato de encontro, porque como as duas retas se cruzam, os dois ângulos são iguais. Isso, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você está falando, ó, quando essa distância aqui, ó, foi igual a essa, certo? Isso. Aí beleza. Também dá para fazer, como daria que ter que fazer um tanto de conta para chegar no tamanho, não dá para fazer com... Porque eu sei qual é a velocidade em que está o ponto verde. Eu não posso, tipo, pegar e fazer a retinha, tipo, do mesmo tamanho, entendeu? Não sabe, não. Não, tem valores? Não tem valor. Né? Se eu soubesse, também daria para fazer isso? Fazer o quê? Repete, por favor. Porque, por exemplo, eu sei qual que é o tamanho dessa aresta que vai do ponto 0 até o ponto onde sai o corpo verde. Eu consigo, tipo, entendeu? Fazer por esse, que é mais fácil do que calcular os outros, não? Ah, tá. Você fala só calcular um aqui, o tempo que leva, né? Vai ser o dobro. Pode também. Tá? Esse exemplo de cálculo, tá? Que nós vamos ali calcular na marra, onde que eles encontram, qual a posição, igual a gente fazia com velocidade relativa, lembra? Nós vamos fazer a mesma coisa com gráfico. Mas nós ainda vamos chegar lá. Tá bom? Eu tenho uma coisa para declarar, Fabrício. Quando a gente estudou, eu acho que foi no 8º ano, que a gente estudou essas relações, né? Dentro de duas retas paralelas, de ângulos que são opostos ao vértice e tal. Todo mundo falou que não servia para nada, que não ia usar para nada na vida. E agora estamos aqui. Não, e muito mais. Mariana, daqui uns dias, nós vamos entrar na cinemática vetorial. E esse lance de analisar quanto que o ângulo que é igual, suplementar, complementar, nós vamos usar, mas é muito. Tá bom? Quando entra em reflexão, refração, também tem muito ângulo. Também. Vai ser no 2º ano. Gente, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até mais. Gente. Bom final de semana. Beijo, Fabrício, fica com Deus. Tchauzinho. Falou, professor, bom final de semana. Valeu, galera.